Olá! Hoje a gente vai apresentar o artigo sobre potenciais epítopos para células B e células T do vírus SARS-CoV-2. Esse estudo foi publicado no início de 2020 e teve como objetivo principal nortear a pesquisa de possíveis vacinas e de exames diagnósticos para a Covid-19. Epítopo é a região de uma proteína antigênica que pode ser reconhecida pelas moléculas de MHC1 e 2, por anticorpos e por linfócitos B. O vírus SARS-CoV-2 possui 4 proteínas estruturais principais: a proteína S de spike, M de membrana, E de envelope e N de núcleo capsídeo. E além disso, ele tem 6 ORFs, que são as fases de leitura aberta, ou seja, as possíveis regiões de tradução proteica do vírus. É importante a gente lembrar que o linfócito T só reconhece antígenos ligados a moléculas de MHC, através do seu receptor TCR. Para que as moléculas de MHC apresentem peptídeos não próprios, existem duas situações possíveis. A primeira é caso a célula hospedeira for diretamente infectada pelo vírus, que vai começar a usar o maquinário interno da célula, e ela vai passar então a expressar na sua membrana o MHC do tipo 1, com peptídeos virais aderidos, o que apresenta um pedido de calamidade para o CD8. A outra situação possível é por apresentação desses peptídeos pelas próprias células apresentadoras de antígenos após a fagocitose do patógeno. Elas passam então a apresentar o MHC tipo 2 na membrana e assim convocam a ativação dos linfócitos T auxiliares. Bom, então é por isso que as células T podem reconhecer epítopos de qualquer peptídeo viral, tanto internos quanto externos. Já no caso da célula B, ela não precisa de moléculas de MHC apresentando o antígeno viral para ela, porque ela já reconhece esse antígeno na sua forma nativa. Ela interage diretamente com o vírus por meio do seu próprio receptor, que é o BCR. Justamente por causa disso é que epítopos de células B normalmente se encontram na proteína S do vírus, que é a mais superficial. Então, quando o BCR, que na sua forma solúvel é conhecido como anticorpo, se liga à proteína S, ele bloqueia o sítio de ligação da proteína S com a ECA2. A ECA2 ela é uma proteína transmembrana que a gente encontra em diversas células do corpo, como epitélio respiratório, cardiovascular e renal, e que atua como porta de entrada do coronavírus na célula. Então, se esse sítio está bloqueado, a infecção fica impedida. Nessa imagem, a gente consegue ver bem direitinho esse mecanismo de bloqueio do sítio de ligação, que a gente pode chamar também de RBD, e traduzindo essa sigla literalmente do inglês, ela significa domínio de ligação ao receptor. Com esse bloqueio, o SARS-CoV-2 então não consegue entrar na célula e não vai desencadear a Covid-19. Agora vamos falar um pouco sobre a metodologia. Num primeiro momento, as sequências gênicas do SARS-CoV-2 foram quebradas em tamanhos compatíveis com os ligandes de MHC, que são em média 9 para o MHC1 e 15 para o MHC2. Após esse processo, 2 programas foram usados para prever quais os prováveis geradores de resposta imune na população, o NET-MHC PAN4 e o MARIA, respectivamente para o MHC1 e para o MHC2. Para fazer uma comparação, foram usados os alelos mais comuns na população chinesa estudada, que foram o HLA-A, B, C e o DR. Quando um peptídeo era apresentado por mais de 1/3 dos alelos comuns, ele era marcado como coberto. Isso indicaria uma chance de 90% de que pelo menos um alelo pudesse apresentar esse peptídeo. Lembrando que esses valores partem do pressuposto de que os pacientes carregam 6 alelos diferentes de MHC. Através da modelação homóloga da proteína spike do SARS-CoV, os autores obtiveram uma estrutura 3D da proteína spike do SARS-CoV-2, porque ambas apresentam 93% de similaridade. Para a validação dos epítopos de células T, foi utilizada uma base de epítopos já conhecidos do SARS-CoV e foi aplicada a mesma metodologia com os programas já citados para então avaliar a acurácia do estudo. Já para os epítopos de célula B, os autores focaram nos sítios de ligação neutralizante na proteína spike do SARS-CoV-1 e 2, através de um outro programa, o DISC-TOPE2. Esse foco se deu porque esses sítios impedem a infecção. Para validar essa análise, os top 3 epítopos encontrados para a proteína spike do SARS foram comparados com os epítopos já encontrados por outros 3 estudos independentes. Bem, vamos falar um pouco sobre resultados, então. Relacionando os dados encontrados, os autores perceberam que as vacinas baseadas nos epítopos provavelmente deveriam focar nos epítopos do HLA-C, pois os resultados nesse gene foram mais significativos, já que um maior número de sequências proteicas podem ser apresentadas por esses alelos, quando comparados com os alelos de HLA-A e de HLA-B.
Nessa tabela, por exemplo, podemos observar efetivamente a maior porcentagem de apresentação de antígenos pelo HLA-C, em razão de sua peculiaridade de poder apresentar o maior número de epítopos diferentes, quando comparados com o HLA-A e com o HLA-B. Foram comparadas as sequências de proteínas de 68 pacientes com o genoma de referência e foram encontradas 93 posições de mutações de ponto, 2 nonsense e 1 deleção. Essas mutações acabam sendo mais comuns na região de apresentação do MHC1, o que é consistente com a função do CD8 de eliminação da célula infectada, ou seja, a mutação é uma adaptação do vírus para fugir do ataque da célula citotóxica. Para entender melhor isso, é como se o vírus escolhesse encarar um filhote de tigre, o CD4, que precisa de tempo e de ajuda para representar uma ameaça, ao invés de encarar um tigre adulto, que seria o CD8, e que está pronto para dar o bote. Nessa tabela aqui já, pode-se observar os locais em que ocorrem as mutações. Assim, é possível constatar que as mutações ocorrem, em grande parte, nas regiões de apresentação do MHC1, facilmente observado, por exemplo, na linha da proteína spike, ou mesmo na linha do ORF1AB. Geralmente, um paciente carrega menos de 3 mutações, então uma vacina contra múltiplos epítopos não seria anulada por um número tão baixo de mutações. Além disso, nenhuma mutação foi encontrada perto do maior epítopo de célula B, que é o RBD. As mutações que ocorrem nessa proteína são encontradas em epítopos menores, e por isso a proteína S494508 é não somente uma boa molécula apresentável por MHC1 e 2, mas também apresenta um possível epítopo de célula B perto do RBD, indicando um bom candidato à vacina por possuir anticorpo neutralizante. No final do estudo, foram encontrados 405 epítopos possíveis de células T e 2 potenciais epítopos neutralizantes de célula B na proteína S. Os principais epítopos foram transcritos para essa tabela. Aqui estão os 3 epítopos que foram melhor apresentados pelo MHC classe 1 e 2. O principal para definir essa ordem foi a compatibilidade com o MHC2, que é mais estável, já que em epítopos apresentados por MHC1 foram encontradas mais mutações. Além disso, podemos ver a proteína S sendo bem apresentada por MHC e com anticorpos positivos. Assim, a conclusão que os pesquisadores chegaram é que a vacina ideal seria uma recombinante com proteína S e outros epítopos principais indicados na tabela, mais um adjuvante, que estimula a resposta imune. Dessa forma, nós teríamos tanto uma resposta por anticorpos quanto por linfócitos T de uma maneira mais rápida.